Alô, meus amigos e minhas amigas do meu canal do YouTube, DIP Direito Público Giovanni. Eu, neste vídeo de hoje, quero tratar de um assunto muito delicado, muito importante e que é de interesse maior para você que é prefeito municipal e para você que é pré-candidato a prefeito. Então é importante tanto para quem é prefeito como para aquele que pretende disputar um cargo para prefeito nas próximas eleições. E mesmo para você que é prefeito e que vai disputar a reeleição. Este assunto está intimamente ligado aos temas anteriores que eu estava falando sobre direito eleitoral. E onde eu vou tirar agora matéria para tratar desse assunto interessante que eu estou colocando aqui para vocês. Eu vou me socorrer ou vou consultar uma das leis que eu considero como uma das mais importantes existentes no direito público. Nós temos muitas leis importantes, mas esta eu considero como sendo uma das mais importantes. Eu estou me referindo à Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi editada no dia 4 de maio do ano de 2000. Então nós vamos agora, dia 4 de maio próximo, completar 20 anos que esta lei está vigorando. Esta é uma lei que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade de uma gestão fiscal competente. Então, esta lei, ela se escora em três pilares, vamos dizer assim, ou três princípios fundamentais, que nós podemos dizer que são os princípios chamados de planejamento, transparência e equilíbrio das contas públicas. Esta lei é uma lei que veio em boa hora, no momento em que o país atravessava uma desorganização total na sua gestão pública, vamos dizer assim, principalmente os municípios que dispunham de menor estrutura e com uma assessoria ou com conhecimento, com assessoria ou com servidores que não tinham conhecimento tão amplo como foi colocado por esta lei de responsabilidade fiscal. É uma lei que exige do prefeito, vamos falar em prefeito, ela é voltada ela é a nível nacional, é aplicada aos governadores, aos presidentes de república, governadores de estado, mas vamos falar do prefeito. É uma lei que exige muito pouco do prefeito, muito pouco no sentido de compreensão da sua finalidade. Porque o que quer essa lei? O que se pretendeu com esta lei de responsabilidade fiscal? Foi exatamente alertar o gestor público, o prefeito municipal, podemos dizer aqui o presidente também da Câmara, que lida com a administração da sua casa legislativa, sob o entendimento de que você não pode gastar mais do que aquilo que você arrecada. Para quê? Para que haja um equilíbrio nas contas públicas. É isso que se pretende com essa lei de responsabilidade fiscal, é dar um equilíbrio às contas públicas. E para que se chegar a esse ponto, há necessidade que se tenha um planejamento, há necessidade que os orçamentos públicos não sejam feitos para se cumprir a lei, só para atender determinadas exigências, mas que ele realmente reflita a realidade do seu plano de governo, a realidade dos anseios do seu município, a realidade financeira do seu município. Para isso, exigiu-se também outro princípio, que além do planejamento e o equilíbrio das contas públicas, a transparência dos atos administrativos que são praticados no dia a dia pelo prefeito municipal. Então é necessário que haja transparência, que haja publicidade de todos esses atos, para que o cidadão, a partir daí, possa acompanhar os atos administrativos praticados pelo prefeito. Então, voltando no que eu comecei a dizer no início deste vídeo, o que se procura é que
haja um equilíbrio entre as contas públicas. Ou seja, o que se procura é que o gestor público, que o prefeito municipal ponha em mente que ele não pode gastar mais do que aquilo que ele arrecada. É muito fácil de entender isso, basta nós trazermos isso para a nossa vida pessoal. Por exemplo, se eu tenho um orçamento doméstico meu, eu vou administrar da forma com aquilo que eu ganho. Se eu tenho um salário, por exemplo, de R$3.000, eu vou ter que gastar dentro dos R$3.000. Se eu ultrapassar esses R$3.000, o que vai acontecer? Eu vou ficar devendo. É a mesma coisa com o município. Se o município tem uma arrecadação mensal, por exemplo, de R$2 milhões e gasta no mês R$2.100.000, obviamente que ele vai ficar devendo 100 mil para o mês seguinte. É exatamente isso que não se quer que aconteça. E que, infelizmente, nós temos visto que, apesar desta lei, ainda se vê acontecendo nos nossos municípios. Os municípios com contas estouradas, os municípios com restos a pagar, né, com valores, em muitos casos, astronômicos. Então é isso que não se pode ter. Quando acontece do município gastar mais do que ele arrecada, implica dizer que você que é prefeito, você que é gestor público, está dando para o seu munícipe aquilo que você não pode, aquilo que você não tem dinheiro para bancar, aquilo que você não arrecada. Então você não pode fazer isso. É a mesma coisa, trazendo novamente para um comparativo para o orçamento doméstico. Se você pode comprar um Fiat Uno para o seu filho, você vai dar a ele um Corona zero, você vai ficar devendo, porque o seu orçamento te limitava a comprar um Fiat Uno. É mais ou menos por aí. Só que na atividade particular, você não tem que prestar conta para ninguém, você faz e age da forma que você quiser. Né? Você vai ficar devendo, é problema seu, você vai ser executado, é problema seu se não pagar, mas quando se trata de administração pública, a coisa é diferente, porque se nós estamos lidando com dinheiro público, dinheiro que é do contribuinte, dinheiro proveniente de impostos arrecadados, que o contribuinte foi lá e pagou. Então é um dinheiro que aí, ao contrário do que acontece na vida privada, você tem que prestar contas. Então, se colocou-se esse limite, por que se colocou esse limite? Porque nós víamos antes desta lei que muitos prefeitos, quando chegava no último ano do seu mandato, fazia dívidas astronômicas para poder eleger o seu candidato ou para ele mesmo se reeleger a prefeito novamente. Então gastava-se aquilo que não podia e deixava os restos a pagar para outros sucessores que, assumindo a prefeitura, se via totalmente ali inviabilizado o seu plano de governo, porque tinha que herdar uma herança obrigacional muito grande, que o impedia de trabalhar. Então, para colocar um fim nisso, é que esta lei de responsabilidade fiscal trouxe um artigo, dentre aqueles, se não me engano, 96, 97 artigos que a lei tem, que eu considero também, dentro dessa lei, como sendo um dos mais importantes artigos que o legislador inseriu nesta lei. Eu estou me referindo ao artigo 42 e seu parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101, do dia 4 de maio do ano de 2000. Então nós vamos ver o que prevê essa lei. Esta lei trata da contratação de obrigações de despesas no último ano do mandato. Então, ela é voltada para o último ano do mandato, que é o ano em que se realizam as eleições municipais. Daí eu estou colocando este artigo para análise e para reflexão dos senhores, para que vocês possam entender que isso aqui tem um certo reflexo na questão eleitoral, principalmente no caso de você que é prefeito, que está atualmente no cargo de prefeito, e para você que já é um pré-candidato a prefeito, que precisa se preocupar. Tanto você que talvez esteja saindo, se não for para a reeleição, como você que está querendo assumir uma prefeitura. E mesmo você que vai para a reeleição também deve prestar muita atenção para este artigo 42 e o seu parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pois bem, vamos ver o que diz então este artigo 42 de tão
tão importante previsto nessa lei, inserido aí pelo legislador. Diz o artigo 42 o seguinte: é vedado ao titular de poder ou órgão referido no seu artigo 20, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa, serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. Muito bem, vamos colocar isso de uma forma mais clara para vocês entenderem. Primeiro, o que vem a ser exercício que a lei diz? É o exercício, é o ano civil, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Este é o exercício financeiro que cada município tem e que é contabilizado, o período pelo qual se fazem os balanços dos municípios, que se prestam contas anualmente, é desse período, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Este é o chamado exercício financeiro. O que esse artigo quer dizer em se tratando de eleições municipais? Que é proibido ao prefeito e ao presidente da Câmara contrair obrigação de despesa nos 2 últimos quadrimestres deste ano, ou seja, de 1º de maio a 31 de dezembro, é proibido contrair obrigação de despesa que eu não tenha, como prefeito, condição de liquidá-la dentro desse exercício, ou seja, até o dia 31 de dezembro, ou que, se eu não liquidar, eu possa ter condições de deixar em caixa para o meu sucessor pagar. É isto que prevê este artigo 42. Ou seja, eu não posso contrair obrigação de despesa no período de 1º de maio a 31 de dezembro, sem que eu tenha dinheiro para liquidá-las até 31 de dezembro. Ou então, que eu não liquide, mas que eu deixe o dinheiro em caixa no dia 31 de dezembro para aquele prefeito que está assumindo possa chegar e pagar essas dívidas. Este é o espírito da lei. Não se pode fazer despesa nesses 2 quadrimestres, ou seja, nos 8 meses últimos do exercício financeiro, do último ano do mandato. Tá certo? Estão fora dessa regra o período de 1º de janeiro a 30 de abril. Então, a partir de 1º de maio, todo prefeito deve prestar muita atenção nas suas dívidas que serão contraídas, nos seus compromissos que serão assumidos, porque se ele não pagar até 31 de dezembro essas dívidas feitas neste período, ele tem que deixar em caixa para o seu sucessor pagar. Aqui, o que se proíbe, o que se procura inibir é que o prefeito crie, inove, crie dívidas, assuma compromissos altos que ele não tenha condições, com o fim eleitoreiro, para fazer o seu sucessor ou para ser reeleito a prefeito e deixar aí, entre aspas, a bomba financeira ou a herança maldita para o seu sucessor que vai assumir a prefeitura. É isso que o legislador não quer e proíbe. Só que nós temos que observar o seguinte, isso aí é uma questão mais técnica, que o parágrafo único diz o seguinte, desse artigo 42, na determinação da disponibilidade de caixa, serão considerados encargos e despesas compromissadas a pagar até 31 de dezembro. Nós temos 2 tipos de despesas, as compromissadas e as não compromissadas, porque toda despesa tem que ser empenhada. E em 31 de dezembro eu posso ter 2 tipos de despesas, aquelas que já estão compromissadas e as não compromissadas. Qual que é a diferença? As compromissadas é aquelas que já foram efetivadas, é aquela que o serviço já foi prestado, é aquela que a mercadoria já foi entregue, o produto já foi entregue, a obra já foi executada e eu tenho que pagar.
E a não compromissada é aquela que está empenhada, mas que ainda não foi entregue o produto, não foi entregue a mercadoria, o serviço não foi prestado, esse material não foi para a obra ainda. Então essas não compromissadas eu tiro fora. Tá? Não entra nesse cálculo de ter que deixar o dinheiro em caixa ou liquidar. Posso até, dependendo da situação, cancelar esses empenhos. Mas essas despesas que já foram compromissadas, que já foram executadas, que os produtos já foram entregues, que o serviço já foi prestado, eu tenho que pagar até 31 de dezembro ou deixar o dinheiro em caixa para que o meu sucessor pague, tá certo? Muito bem. Aqui nós temos que fazer uma reflexão, como eu disse que o exercício financeiro vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, e nós estamos falando agora do ano de 2020, que é o último ano do mandato de cada prefeito, de cada presidente de Câmara. Esse período que eu estou dizendo aplica-se ao presidente de Câmara no seu último mandato, que está sendo coincidindo com o do prefeito. Mas aquele que saiu, que teve o seu último ano de mandato, os 2 primeiros anos, por exemplo, do presidente de Câmara, no seu segundo ano, a partir de maio já se aplicava essa regra também. Então aqui, nós temos que repartir esse exercício financeiro em 2 períodos distintos. Um que vai do dia 1º de janeiro ao dia 30 de abril, que não está incluído nessa proibição, e aquele que vai de 1º de maio a 31 de dezembro, que está incluído nessa proibição. Aí o que acontece? Aí aparece o prefeito e diz, bom, se eu tenho que pagar aquilo que eu assumi a partir do 1º de maio a 31 de dezembro, eu vou deixar sem pagar as dívidas vencidas é 30 de abril. Mas não é esse o espírito da lei. Quando se diz que aquilo que eu vou assumir o compromisso a partir do 1º de maio a 31 de dezembro eu tenho que pagar, o legislador já tem em mente, já colocou na lei esse entendimento de que até 30 de abril não se deve nada. Está tudo pago. Porque aconteceu, assim que essa lei entrou em vigor, esse entendimento, o prefeito, não, então deixa para lá, não paga nada para trás. Vamos pagar de 1º de maio a 31 de dezembro que eu saio tranquilo. Realmente sai. Baseado nessa proibição, ele sai. Se ele contraiu dívida de 1º de maio a 31 de dezembro, ele não vai ter problema nenhum, porque ele pagou ou deixou o dinheiro em caixa. Tá certo? Mas vocês vão ver que vai ter o problema com esses outros restos a pagar anteriores a 30 de abril. Então, os restos a pagar são essas dívidas, esses compromissos calculados em 31 de dezembro, que eu tenho que separar o que pode passar, o que não pode. Porque tem restos a pagar que pode passar, devendo, e o outro prefeito pode assumir. Por exemplo, se eu fiz um contrato de aluguel de um imóvel para o município em março desse ano, então fora do período proibitivo, as parcelas vão se vencendo aí mês a mês dos aluguéis. Então eu vou pagar, por exemplo, durante o período proibitivo, direitinho, e se o contrato vai vencer o ano que vem, em março do ano que vem, as parcelas podem ser pagas sucessivamente. Agora, aqueles compromissos que eu assumi, e a questão de assumir o compromisso não é no momento que eu pago, é o momento que eu assino o documento. Eu assinei o contrato, está ali a despesa que não podia ter sido firmada. Então, já assumi esse compromisso. Então, essa é a despesa. Então, o que acontece? Eu tenho que observar 2 coisas, separando esses 2 períodos, 1º de janeiro a 30 de abril, 1º de maio a 31 de dezembro. Se eu pagar tudo que eu assumi de compromisso até 31 de dezembro, eu estou fora desta infringência a esse dispositivo da lei. Mas vamos supor que eu resolva, e nós temos que colocar em mente, agora eu vou puxar um artigo lá da lei de licitação para a gente entender, que é o artigo 5º da lei 8.666 de 93, que lá diz o seguinte, que os fatos contábeis devem ser registrados na contabilidade na ordem cronológica, porque a contabilidade nada mais é do que o relato da história do patrimônio financeiro e patrimonial do município. Então eu tenho que relatar a história desse patrimônio de forma cronológica. E eu tenho que pagar também os compromissos assumidos da ordem cronológica. Uma dívida que venceu hoje, eu tenho que pagar hoje.
Eu não posso pagar uma dívida que vai vencer depois da manhã em prol dessa que eu estou pagando hoje. Então, os pagamentos têm que ser feitos de forma cronológica. A lei de licitação exige isso. Eu só posso inverter a ordem dos empenhos, que é onde eu vou contabilizar a despesa, o documento que eu contabilizo, pagar uma despesa que vence hoje e não pagar uma que já está vencida. Eu só posso inverter essa ordem se houver benefício para o município. Se eu obtiver, por exemplo, um desconto. Vamos supor, o determinado fornecedor diz que se eu pagar hoje me dá um desconto de 20%. Eu posso inverter essa ordem desde que justifique que houve um desconto, que isso trouxe benefício ao município. Mas em igualdade de condições, eu tenho que seguir cronologicamente a ordem, tá certo? Bom, o que acontece então? Eu disse que se o prefeito pagar todos os seus compromissos assumidos de 1º de maio a 31 de dezembro, ele estaria fora dessa infringência dessa lei. E vamos supor que para fazer isso ele deixou para trás restos a pagar vencidos em 30 de abril. Ele está infringindo o artigo 5º da Lei 8.666 de 93 e vai responder pelos seus atos. Quer dizer, ele foge de uma penalidade que poderia ser aplicada aqui, nessa lei de responsabilidade fiscal, mas vai ter uma outra responsabilidade com base na lei de licitação. Tá certo? Muito bem. Então, quais são as consequências para aquele prefeito que deixa restos a pagar e não deixa o dinheiro em caixa para aquelas despesas assumidas, ou compromissos assumidos de 1º de maio a 31 de dezembro? Houve uma inclusão no Código Penal do artigo 359-C para penalizar o prefeito que agir dessa forma. Então, eu quero dizer que o prefeito que faz isso, ele comete um crime previsto nesse artigo 359-C, que diz que ordenar ou autorizar a assunção de obrigação nos 2 últimos quadrimestres do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício e que ele não deixe dinheiro em caixa, ele comete um crime cuja pena é de 1 a 4 anos de reclusão. E nós estamos vendo que tem muita gente passando o resto a pagar. E eu tenho percebido que o Ministério Público ainda não está tão atuante em relação a essa situação do artigo 42, tá? Porque a gente vê que muitos prefeitos têm feito isso e muitas situações continuam a mesma, não estou vendo processo penal, nada nesse sentido, tá? Com algumas exceções, tem alguns ministérios, alguns promotores de justiça ajuizando algumas ações, mas quer dizer que é crime, tá? E é também um ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, porque eu estou infringindo uma lei, estou infringindo a lei de responsabilidade fiscal. Então, o artigo 11, inciso 1º, é improbidade para esses prefeitos que praticarem esse ato, porque estão praticando um ato visando um fim proibido em lei. É proibido pela lei de licitação. Então, ele está sujeito às penalidades do artigo 11, perder a função pública, se ele for reeleito prefeito, ele pode perder, ele pode ter os seus direitos políticos suspensos de 3 a 5 anos, pagamento de multa, proibição de contratar com o poder público, enfim, todas estas sanções que eu já estudei, já falei com vocês quando falamos da improbidade administrativa. Ele pode cometer um ato de infração política administrativa que, se for reeleito prefeito, pode ter seu mandato cassado. É outra infringência. E quando eu disse que se ele, por exemplo, deixar os restos a pagar anteriores a 1º de maio, ele estaria infringindo aqui o artigo 5º da Lei de Licitação, ele estaria também cometendo o crime de responsabilidade previsto no Decreto-Lei 201, em seu artigo 1º, inciso 12. Então, veja o seguinte, deixa de cometer um crime previsto no Código Penal, porque cumpriu a lei de responsabilidade fiscal, mas descumpriu a lei de licitação. Aí ele responde por um crime de responsabilidade, previsto não no Código Penal, mas no Decreto-Lei 201 de 1997. E também pratica atos de improbidade administrativa prevista no inciso 1 do artigo 11 da Lei 8.429 de 1992. Então, são essas situações que eu gostaria de deixar para vocês, para reflexão,
para você, principalmente para você que é prefeito, tá? Para você que é candidato, para você que é pré-candidato, né? Nós não tivemos ainda as convenções municipais, mas que você fique de olho, porque às vezes você vai assumir uma prefeitura endividada, o prefeito saindo da prefeitura com crimes, né? Cometendo crimes por não ter pago, não ter deixado dinheiro em caixa para que você pudesse pagar, mas que vai comprometer aí grande parte do seu mandato, porque você vai ficar por conta de pagar a dívida e não vai ter como executar o seu plano de governo. É o que eu disse numa entrevista que eu concedi há pouco tempo à doutora Tamires, falando sobre a importância do voto consciente, é nesse sentido, de se analisar, você que é candidato a prefeito, pré-candidato, ver a situação da sua prefeitura, para depois você não entrar e falar, não, eu não sabia que estava devendo. Tá? Não era para estar devendo, porque a lei proíbe, mas procure saber, porque senão você vai prometer tanta coisa e não vai ter como cumprir, porque você vai ter que ficar pagando dívida do seu antecessor. E quero concluir dizendo o seguinte, numa situação de normalidade, já não é fácil o prefeito assumir uma prefeitura hoje e cumprir com as suas ações básicas. Agora imagine aquele que entra e pega uma prefeitura totalmente endividada. É triste. E volto a dizer, o prefeito que fez isso deu ao seu munícipe aquilo que ele não podia. É você comprar um carro para o seu filho acima do seu orçamento, você vai ficar devendo. Mas volto a dizer, é atividade privada. Na pública, você tem que prestar conta. O artigo 70 da Constituição Federal diz que você tem que prestar conta. Quando se lida, quando se arrecada, quando se mexe com dinheiro público, você, que é gestor público, tem que prestar contas. Então fica aí este ponto importante para a reflexão dos senhores, para a reflexão de você que é eleitor, que é cidadão, para você que é vereador, para você que é presidente de Câmara também, aplica-se a mesma regra, você não pode deixar a resta pagar, tá certo? Para que você pense antes de praticar qualquer ato a partir do dia 1º de maio vindouro. Então fica aí o meu alerta, o meu recado a todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser.